Quero falar com a gente, com vocês aqui, um texto na Bíblia de Jeremias, Jeremias do 1 até o 5. Para não perder muito tempo, né, eu já vou lendo já o texto, que diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse é um texto que me chama muita atenção, porque ele fala que antes de ele nos formasse no ventre materno, ele já nos conhecia, e ele nos consagrou ainda no ventre para ser profeta às nações. Então, eu vejo que não importa se a gente está num outro país, no nosso país ou onde estiver, nós somos profeta. Deus ele nos consagrou para ele, para pregar a mensagem. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. O Jeremias ele ainda fala, se a gente continuar o texto lendo a mensagem, a gente vai ver que Jeremias ele fala: Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Ele começa a questionar Deus, ele não quer falar, mas Deus ele consagrou Jeremias, ele consagrou a todos. Isaías ele era conhecido como um profeta chorão, né? Ele chorava muito. Ele passou por muitos tempos difíceis também. A gente vê no texto que Jeremias passou por muita dificuldade, mas ele não deixou que as lutas, as dificuldades, os tempos de tempestades lhe abalassem. Ele sempre confiou em Deus, ele sempre estava atento, ele sempre estava atento à voz do Senhor. Nós precisamos, irmãos, que no meio de todos os desafios que enfrentamos, nossa vida precisa estar firmada no Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente aqui é que quando Deus manda Jeremias à casa do oleiro, Jeremias, ele fala para Jeremias: desce à casa do oleiro, lá eu quero falar com você, para você vai ouvir a minha palavra lá. Então, Jeremias desceu, né? Ele fala: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce, só que quando o Jeremias chega na casa do oleiro, ele encontra, o oleiro estava trabalhando. E nós precisamos aprender com Jeremias a escutar a voz de Deus, porque quando Deus fala para Jeremias desce, prontamente ele ouviu a palavra de Deus e ele desceu à casa do oleiro. E o oleiro estava trabalhando. Se ele nos manda descer, nós precisamos obedecer, porque ele quer fazer de nós vasos. A gente vai ver lá na frente, o texto ele fala sobre vaso, um processo de fabricação de vaso. E a minha mensagem é sobre tornar vaso, tá na mão do oleiro. O nosso problema é que a gente não obedece, né? Nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Nós queremos as coisas na nossa hora, do jeito como a gente quer. A gente nosso jeito. Mas para Deus o importante é estar em suas mãos. Para Deus o importante é você estar nas mãos dele. E estar nas mãos do oleiro, você vira vaso. Então, estar na mão de Deus, você vira vaso. Estar na mão do oleiro, você vira vaso. E Deus, ele é o oleiro. Deus é quem fabrica, Deus é quem prepara, Deus é quem forma a gente.
E observe que quando Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro, Jeremias 10 se encontra o oleiro trabalhando, né? Ele estava fazendo um vaso, o oleiro estava fazendo um vaso. E o texto ainda fala que nesse processo de preparo, o vaso se quebrou. O vaso que o oleiro estava fabricando, ele quebrou. E ele começa novamente a formar o vaso conforme a sua vontade. Ele começa a novamente fazer o vaso conforme a sua vontade. O mesmo vaso que quebrou, ele começa a fazer de novo conforme a sua vontade. Então, se você está nas mãos do oleiro, você vira um vaso. A gente vira um vaso. Se nós estamos na mão de Deus, a gente vira um vaso. Ele vai formar de nós um vaso. Mas o importante também é observar que, se você está nas mãos do oleiro, ele está trabalhando em você. Se a gente está na mão do oleiro, Deus está trabalhando em nós. Mas a gente ainda não é vaso. A gente pode até ter a aparência de vaso, a gente pode até ter a aparência de formação, mas ainda não é vaso, a gente ainda é um barro. Nós somos um barro que estamos em processo de fabricação. Você está em processo de se tornar um vaso, você ainda não é vaso, você é um barro. Irmão, nós precisamos de processo. É o segundo ponto. Aqui o importante, onde o oleiro prepara tudo para fazer o vaso. É um processo de fabricação. Então é necessário respeitar o processo também. Quando o oleiro escolhe o barro, esse barro ainda não vai para a roda. Sabe aquela roda onde o oleiro pega e coloca o barro lá e a roda começa a girar e aí ele começa a formar o vaso? Não, quando ele pega esse barro vai primeiro o processo do barro, para iniciar o processo de fabricação, ele deixa na água para esse barro ficar mole. Então esse barro fica um período de tempo dentro da água antes de ir para a máquina. E só depois de algum tempo que esse barro está na água, depois que ele está mole, ele pega o barro e aí depois ele leva para a máquina. Nessa máquina, ele começa a fazer a mistura. Então ele vai misturar o barro. Ele vai tirar tudo que pode danificar o vaso na hora de fabricar. Então, tipo folha, pedra, raiz, tudo que está dentro do barro que pode prejudicar no processo de fabricação, ele vai tirar. Então ele vai separar tudo, porque o vaso precisa estar limpo. O barro precisa estar limpo. Não precisa estar no barro que pode prejudicar na hora de fabricação do vaso. Então, depois de algum tempo, esse barro, aí sim, ele vai para a roda onde o oleiro começa o processo do vaso. Então, por isso que é necessário respeitar o processo de fabricação. Respeitar o processo, para que o vaso não venha se quebrar dentro da fornalha. Então, às vezes, a gente tem muitas coisas dentro da gente na hora de Deus. Nós estamos em processo de formação, nós estamos em processo de fabricação. Deus ele está trabalhando em nós, ele está nos formando um vaso. Mas a gente precisa permitir que Deus ele possa tirar da gente tudo aquilo que pode prejudicar o nosso processo de fabricação. Um rancor por um irmão, uma inveja, mentira, e muitas coisas também que nos prejudica no nosso processo de formação. Nós estamos em processo, Deus ele está trabalhando em nós. Deus ele está nos formando, ele quer que a gente seja um vaso de honra, um vaso bonito. Então, mas a gente precisa de processo.
A gente precisa que Deus venha estar trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nós nesse período de fabricação, de formação. E Deus ele está trabalhando em cada um que está aqui. E eu não sei como que você está diante de Deus, mas você precisa permitir que Deus venha estar tirando dentro de você. Deus ele trabalha de dentro para fora, porque o vaso é assim, o oleiro trabalhar de dentro. Se vocês botar no YouTube, por exemplo, o processo de fabricação de vaso, oleiro, você vai ver que ele começa a formar o vaso de dentro para fora. Ele vai trabalhando de dentro para fora. Ele vai formando o vaso de dentro para fora. Então, Deus também, ele trabalha em nós de dentro para fora. Ele começa de dentro. A gente não vê o que nós temos, mas Deus, ele vê, ele sabe tudo que a gente tem dentro de nós. O nosso coração, por exemplo. Deus, ele conhece perfeitamente o nosso coração. Ele conhece tudo que tem dentro do nosso coração que pode nos atrapalhar. E a gente precisa permitir que Deus trabalhe, Deus tire da gente tudo que pode danificar, para que a gente possa se tornar um vaso limpo. A gente precisa permitir que Deus ele tire de nós o mentira, rancor, inveja, tudo que pode nos danificar. Então, é muito importante a gente estar atento à voz de Deus. É muito importante a gente estar atento à voz do Senhor. Jeremias, ele estava atento à voz do Senhor. Quando Deus falou para Jeremias, desce na casa do oleiro, que lá eu vou fazer você ouvir minha voz, eu quero falar com você, Jeremias prontamente desceu. E lá ele encontrou o oleiro trabalhando. Ele obedeceu quando Deus falou com ele. Então, para se tornar um vaso, é preciso estar na mão do oleiro. Para a gente se tornar um vaso, a gente precisa estar na mão de Deus. Para a gente se tornar uma pessoa do jeito como Deus quer que a gente seja, nós precisamos estar na mão dele. Então, é preciso estar na mão dele. É preciso a gente passar por esse processo. Pois se não passar pelo processo, se a gente não passar por esse processo, a gente pode se quebrar na fornalha. O vaso, ele pode se quebrar na fornalha se ele tiver uma pedra, se ele tiver uma folha, uma raiz, ele pode quebrar dentro da fornalha. Então, quando a gente passa pelo processo, esse vaso vai ganhar, ele vai ganhar resistência, ele vai ganhar beleza. É dentro da fornalha que o vaso ganha a resistência. É dentro da fornalha que o vaso ganha a beleza. É dentro da fornalha que esse vaso ganha essa perfeição. E aí, quando sai da fornalha, ele sai da fornalha um vaso bonito e forte. Porque ele processo. Ele passou por todos os processos de fabricação. Desde quando ele separou o barro, colocou na água, levou para a roda, levou para a máquina de mistura, onde ele misturou, depois ele começou a formar, até ir para a fornalha, e passou um tempo na fornalha, e lá ele ganha. Dentro da fornalha que o vaso ganha cor, resistência e beleza. E sai um vaso bonito e forte. Então, se você quer ser um vaso bonito, se você quer ter cor, se você quer ganhar uma cor, resistência, beleza, é dentro da fornalha que a gente vai ganhar essas características do vaso. Mas é preciso respeitar esse processo. Nós precisamos respeitar o processo, porque Deus, ele está trabalhando em nós. É Deus quem está nos formando. Então, nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Precisamos estar nas mãos de Deus. Jeremias, ele passou por muito tempo de tribulação, como eu falei no início do texto, mas ele nunca deixou, ele nunca permitiu que esses tempos, esse período de dificuldade, de tribulação, lhe abalassem. Ele sempre confiou em Deus. Nós precisamos
queridos, confiar em Deus. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nossa vida, para que a gente possa se tornar um vaso de honra, um vaso bonito, um vaso resistente. Então, permita que Deus trabalhe em sua vida. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus tirar de você toda pedra. Deixa Deus tirar de você toda raiz que pode danificar. Porque se você não permitir, você vai se quebrar dentro da fornalha. Dentro da fornalha você não vai conseguir passar por esse processo. Porque você não permitiu. Permita Deus trabalhar na sua vida. Para que você seja, para que você saia dessa fornalha um vaso de honra, um vaso forte, um vaso resistente. Amém? Então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe a cada um aqui. Deus possa estar trabalhando em sua vida. Você possa ser usado por Deus, ser uma pessoa usada por Deus. Você esteja na mão de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um e obrigado